Muito bom, chegou hoje empolgado, Rafael Sattier. E é aquela coisa, né, Rafael? Tem gente que repete tanto que convence outra gente. Então já estamos convencidos. Rafael Sattier aí disputando o cargo de homem mais bonito do Brasil, segundo o professor André Queiroz. E vamos lá, que eu já brinquei demais. A notícia é a seguinte, vocês já sabem, ontem eu não sei nem se eu posso me atrever a dizer, né? Ditador esteve aqui no Brasil a convite de Dilma, o elegido. Será que eu chamo também de ditador? Ou tudo pertenceria à vida de narrativas, né? À existência de narrativas? Pois bem, o próprio Dilma disse ontem que na Venezuela impossível que não tenha um mínimo de democracia, abro aspas e fecho aspas, para a fala dele. E continuou, ele diz ter enviado pessoas da sua confiança ao país vizinho que retornaram de um cenário tranquilo. Essa é a primeira notícia, e deixa eu juntar com outra aqui, ó. Lula prioriza política externa, mas até agora colheu fracassos internamente. Apesar da gente não entender, tudo está extremamente interligado. E aí começo com você, Gustavo Reis. Ontem, o marco temporal foi aprovado na Câmara. O que tudo isso significa? Visita de Maduro, todas essas falas e mais essa derrota no Congresso, Gustavo. Significa que ele tem uma proposta para o Brasil que não interessa ao Brasil. Isso que significa. Ele quer normalizar o anormal. Ele quer dessensibilizar as pessoas para aquele escândalo que é a Venezuela, que o mundo permite. O Lula está falando isso, que não é nada disso, imagina, não sei o quê. Mas existe, eu sempre falo sobre isso daqui, existe uma fraude generalizada no mundo que não é falar a verdade do que está acontecendo com o próprio planeta. A Venezuela é um caso, literalmente, de polícia. Não à toa o FBI está atrás dele, por conta do narcotráfico. A gente tem um ditador, narcotraficante, tratado no país como uma pessoa séria, como uma pessoa que respeita a democracia, como uma pessoa que respeita os direitos humanos, e é um monstro. A gente está falando de um monstro. Nicolás Maduro é um monstro, e o Lula é outro, ao se posicionar dessa maneira. Olha, para a gente poder pontuar isso tudo, o Gabriel Boric, o Guilherme Boulos do Chile desmentiu o Lula ontem na cara dele. O presidente do Uruguai também, a gente vai falar sobre isso tudo aqui. E ele vem para a televisão com aquela cara lavada falar que não, tá tudo bem, que isso, existe democracia, temos eleições lá, temos isso, temos aquilo. A Venezuela é um caso de polícia, como eu falei. Aliás, é um caso de tribunal de guerra. E aí, vamos lembrar que um tempinho atrás, quando esse atual presidente nosso, que só passa vergonha, só humilha o povo brasileiro, que quer implementar algo aqui que o povo brasileiro não quer, amando de outro país, isso está muito claro, amando de outras forças, é isso que ele quer fazer aqui dentro. Vamos lembrar que esse ditador, foi em Sharm el-Sheikh, né, que teve um encontro lá do G alguma coisa, que o atual presidente, que nem presidente era, disse para todo mundo que tinha sido convidado e estava lá como um penetra querendo aparecer. Esse ditador venezuelano apertou a mão do Emmanuel Macron e numa conversa flagrada, o Macron disse para ele que eles estavam reconstruindo o continente. Então a gente sabe quem são os interessados aqui dentro. A Câmara dos Deputados tem mostrado força, né, porque o atual regime de governo no Brasil, esse regime de coalizão é praticamente um parlamentarismo em paralelo, tem mostrado força e tem dito não quando não quer atender os interesses desse grupo e quer defender seus interesses. O marco temporal ontem, o que aconteceu ontem, é uma vitória do Brasil. Graças a Deus a Câmara se posicionou assim. Mas o que a gente está vivenciando é uma tentativa de sensibilizar o povo brasileiro para algo absurdo, algo monstruoso, como eu falei, que é a Venezuela. E ele vem com a cara dura falar isso daqui. Gabriel Boric se posicionar contra, o Guilherme Boulos, chileno, chegar e falar o seguinte: olha, isso daí não é narrativa não, o que acontece lá é um absurdo, as pessoas estão sofrendo. O presidente Bolsonaro falava que as pessoas chegavam aqui com 30% a menos do seu peso, 30% a menos do seu peso original, ninguém chegava aqui com um animal de estimação, porque os animais de estimação foram mortos naquele país, e esse picareta quer fazer isso daqui com o Brasil. Ainda bem que ontem foi um dia de vergonha para ele em todos os sentidos. E aí, a gente vai falar mais tarde, né? A turminha que deu condições para essa fraude gigantesca existir, agora está se posicionando como arrependida.
A gente vai falar sobre isso tudo. A verdade é que foi muito importante tudo que aconteceu ontem, porque vai caindo a máscara. E aí aqueles que foram fazer a letrinha com o dedo, agora precisam sentar no cantinho do castigo e reconhecer que fizeram uma cagada gigantesca e botaram o Brasil numa situação periclitante. Interessante, duas coisas que você falou que eu vou pensar aqui para passar para o professor André Queiroz. Primeiro, essa questão de a máscara tá caindo. Bom, ela vem caindo desde a primeira semana de governo e está ficando cada dia mais escancarado, como eu tenho comentado desde a semana passada, o déjà vu, ou déjà vu, depende de como você queira aí a pronúncia. A questão é que nós todos avisamos o que estava por vir e as pessoas negaram-se a acreditar e agora estão se fazendo aí de assustadas, como você disse, né, Gustavo? O Juan... Claro. Me permite uma coisa, até por conta dessa coisa de máscara, porque isso até é um comportamento nosso, um hábito nosso de falarmos, a máscara caiu, mas a verdade é que não existe inocente votando nesse sujeito, ou permitindo que esse sujeito voltasse à cadeira de presidente do Brasil. Não tem ninguém que foi inocente, não tem ninguém que foi enganado, não tem ninguém que foi iludido. Talvez uma fatia muito, muito pobre da população, muito ignorante, que aí sim é usada como massa de manobra, seja a menos culpada. Agora, vamos combinar, classe média, até mesmo classe média baixa e classes mais altas, não tem santo. Quem votou nesse sujeito, num bom português, é um pi, sabe? É um grande pi, aquelas 3 palavrinhas. É um grande, porque sabe o que esse sujeito era capaz de fazer e sabe no que estava votando. Agora, muitos posam aí de arrependido, de achava que isso não ia acontecer. Mentira. Todos canalhas, infelizmente. Muito bem. E aqui, ó, a fala de Lula é uma afronta à democracia. Quem disse isso, né, foi Juan Guaidó. A gente tem que lembrar que Juan Guaidó foi reconhecido, entre outros países, pelo Brasil, quando Jair Messias Bolsonaro era presidente. Ele foi reconhecido como presidente da Venezuela. Então ele se manifestou em relação à fala de Lula e disse que o Dilma elegido faz promoção e incentivo à impunidade, professor André Queiroz. Mas eu quero juntar uma outra coisa aqui, ó, para o senhor falar. Lula fala que eleições fraudadas provam democracia na Venezuela. Deixa eu lembrar a nossa audiência que em 2018 a OEA não chancelou as eleições venezuelanas, afirmando que existia uma série de irregularidades que poderiam comprometer a lisura do pleito, professor. É aquilo que nós conversamos ontem, porque eu gosto, como a nossa audiência é qualificada, eu gosto de informar. Eu não quero que ela fale, repita o meu comentário, mas eu quero informar. Então, existem critérios para saber se um país é ou não democrático. Isso tem que olhar a sociedade e ver, nesses critérios, como é que está esse país? Você vai na Bélgica, vai na Dinamarca e vai na Venezuela. Aí você olha. Mas que critérios são esses? Primeiro, processo eleitoral rígido. Então, se há desconfiança no processo eleitoral, já compromete a democracia. Porque, gente, direito de voto, votar, escolher, ser escolhido, é democracia 01. Isso, o primeiro critério da democracia são os meus representantes. Para entender que nós temos 3 tipos de democracias. Democracia direta, quando o próprio povo fala. Democracia participativa, quando ela participa e escolhe os seus representantes. E a democracia representativa, que eu só escolho meus representantes. Então, a escolha dos meus candidatos, dos meus representantes, é a coisa mais importante da democracia. E antes de escolher, eu tenho que saber qual é o sistema. Então, eu já faço a primeira pergunta. Você confiou no sistema eleitoral lá da Venezuela? Você confia no sistema eleitoral da Dinamarca? Não quero falar demais, não. Você confia no nosso sistema eleitoral? É simples assim. Não estou querendo dizer nada com isso, não. Primeiro ponto para você parar e falar, porra, tá estranho esse negócio. Segundo, pluralismo político. Existe pluralismo político? Sim, através dos partidos. Você acredita na ideologia partidária ou é tudo corporativista? Você responde, porra. Você não precisa falar, eu acho... Responda você, dona Maria e seu José. Você confia que o PL é um partido que é liberal? Você acredita no PCdoB? Você acredita no Partido Comunista do Brasil? É isso. Ah, mas o Brasil tem muito partido. Os partidos pensam na sociedade ou pensam em si? É essa a pergunta.
funcionamento do governo. O governo funciona de maneira democrática? Tudo que esse governo maldito está fazendo, está preocupado com o bem da sociedade ou está preocupado em se manter no poder? O que você acha? Você vai dizer, porra. Entendeu? Participação política. Você pode participar politicamente? Livre. Você pode chegar na internet e falar o que você quiser, ou esse governo maldito, ele quer regular o que você vai falar. Entendeu? Liberdade civil. Você tem plena liberdade civil? Você que é tranquilo para criticar o presidente, os deputados, os senadores e os ministros do Supremo? Você tem essa liberdade plena, sim ou não? Você responde. Isso é um critério. Ai, professor, discordo do seu critério. É o critério da revista The Economist, ô babaca. Esse é o critério para saber se as democracias, elas são se é uma democracia plena, uma democracia imperfeita, um regime híbrido ou uma autocracia. Aí vai para Venezuela. Aí fala para esse Druga, esse senhor, e fala, senhor maldito, lê isso aí. O que você acha disso? Como é que foi na Venezuela? Ah, não, é apenas narrativa. E as 7 milhões de pessoas, a audiência, ela vai embora, sem olhar para trás, na terra dela. O governo é tão maldito na Venezuela que ele vai embora sem saber para onde vai. Você tem noção do que é isso? Para eu sair de casa, ir para o trabalho, deixando meus filhos, a vida eu fico boladão, já quero voltar logo. Imagina a pessoa deixar a sua nação. Sabe por quê? Porque um maldito só fez a desgraça para no mínimo 7 milhões de pessoas. Congelaram. Congelaram o professor. Congelaram. Satie, professor. Será que foi o Jabba the Hutt que congelou o Han Solo? Ah, voltou. Voltou. Foi só o negócio. Jabba the Hutt que congelou. Ai, tô falando, essa é a democracia que a gente tem. Tá entendendo? Já corta logo a tua onda. O que eu tô falando, que o comentário que a gente faz, a análise que a gente faz, tá? É uma coisa tão lógica, por isso que eu falo, a gente não pode confundir ideológica por uma coisa lógica. Isso é lógico, é inadmissível uma pessoa maldita chegar para esse cara e falar... E outra coisa, não confunda o duplo padrão e a falsa equivalência. Esses malditos, quando querem ter razão, mas o presidente Bolsonaro foi na Arábia Saudita, teve pompa de chefe de Estado, foi recebido aqui, ou foram relações diplomáticas e com a economia. Então não faça falsa equivalência. Uma coisa é tratar o Maduro, como foi tratado aqui. Outra coisa é você ter um mínimo de relação diplomática que deve ser feito com o mundo inteiro, inclusive com as autocracias. Muito bem, professor. E deixa eu passar uma bomba, então, agora para o colo do nosso queridíssimo Rafael Satie, que é a fala do Boric, que o Gustavo também já mencionou. Deixa eu só dar uma perdida aqui. Eu estou usando outro celular para poder olhar as matérias, né? Mas ele teria dito algo no seguinte sentido. Depois eu pego aqui ao pé da letra, Rafael, só para não paralisar o nosso programa. Ele teria dito o seguinte: não se trata de invenções, se trata de realidade, se referindo ao estado de coisas e eventos com o povo venezuelano. E você deve ter acompanhado, Dilma, o elegido, disse várias vezes que o Maduro deveria adotar uma nova narrativa, aludindo o fato dos problemas da Venezuela serem produto da narrativa americana. Como é que você expõe tudo isso, Rafael? Rapaz, parece que tem esquerdista que está achando o Maduro pior do que o próprio Lula, né? Ou seja, se fosse a direita falando isso, que o Maduro é ditador, que o Maduro está violando os direitos humanos internacionais, que o Maduro está matando milhões de pessoas direta e indiretamente na Venezuela, que o Maduro é responsável pela debandada, o êxodo venezuelano, se fosse um direitista falando, talvez fôssemos cair nessa coisa de narrativa. Mas é um esquerdista. Gustavo Reis expressou muito bem o que representa o Boris, que é o presidente do Chile aqui no Brasil. Ele é o Boulos do Chile. Ele é o Boulos. Vocês imaginam, por exemplo, o Boulos chegar e falar assim, realmente, rapaz, esse cara é um invasor de propriedade. Imagina o Boulos acusar alguém de invasão de propriedade. É porque aquele cara ali é o mestre da invasão de propriedade. Ou seja, o que a gente está vendo hoje aqui é primeiro um lavar de roupa suja da esquerda na cara do Lula. Tá pegando o Lula, tá fazendo a cara dele de tanque. Tá esfregando na cara dele. Não só ele, como o Lacalle Pou também, do presidente do Uruguai,
que deu uma saraivada muito bem dada no Lula. No Lula e no Maduro. Então, é extremamente importante a gente entender o atual cenário de derrota para o governo maldito, porque eles tentaram trazer o Maduro num aceno para a sociedade brasileira. É o seguinte, para mim, o que o Lula, ou o Druga, que esse nome atraiu mal, quis fazer em convidar o Maduro para ser recebido com honrarias de chefe de Estado, foi mostrar para a sociedade brasileira que quem manda é ele. Independente do que vocês falam, independente do que vocês pensam, quem manda somos nós. Para mim foi muito precoce essa vinda do Maduro. Foi uma situação muito forçada. E está dando tudo errado. Você tem, né, e a gente vai comentar sobre isso, a satisfatória. E eu falo satisfatória não pela agressão em si, mas pelo simbolismo da agressão, que representa um jornalista brasileiro, uma mulher sendo agredida por um segurança de um ditador num país que é democrático e livre. Ué, mas esse é o governo do amor. Afinal de contas, essas coisas tinham que acontecer no governo do ódio, onde a imprensa era atacada constantemente, como sempre fora veiculado pelo jornalista da TV Globo. E que, por sinal, um próprio jornalista da TV Globo que fora agredido ali fisicamente. Eu não estou falando de uma agressão verbal, não. Estou falando fisicamente. Então, o que está acontecendo é uma catástrofe. E, para completar, tem a outra catástrofe para o governo maldito, né? Para a população brasileira, não. Para o governo maldito no Congresso Nacional, que as coisas estão sendo aprovadas pró-Brasil e contra o governo maldito. Ou seja, se é que a gente pode comemorar nesse período, esse é um período a gente comemorar, porque as coisas que estão acontecendo são coisas que favorecem o povo brasileiro e envergonham o governo maldito, que é o que eles precisam mesmo. Eles precisam ser envergonhados, eles precisam ser expostos. Não é narrativa. O Lula quer trazer a narrativa dizendo que a culpa do que acontece na Venezuela é culpa dos Estados Unidos. Mofada, narrativa antiga. Já falei ontem e volto a dizer, Cuba falava a mesma coisa. Precisamos tirar os Yankees, precisamos tirar os Estados Unidos, a influência norte-americana de Cuba. Tá bom, conseguiram tirar. Agora que deu problema, agora que tá falido, que virou miséria, o problema é porque os Estados Unidos não tá lá. Oh, meu Deus do céu! Ou você quer os Estados Unidos ou você não quer. Os dois não dá. O que o Lula quer fazer é a mesma coisa e não tem jeito, não tem como. Não é a narrativa. Até os globais, ora, Luciano Huck foi pro Twitter, botou uma foto lá com os venezuelanos e ele escreveu dizendo, não é a narrativa. Eu fui com meus próprios olhos num campo de refugiados venezuelanos no Brasil e vi com meus próprios olhos a miséria e a tragédia causada pela ditadura de Nicolás Maduro. Não tem como tapar o sol com a paneira, não tem como esconder. Foi um erro crasso do governo maldito trazer esse ditador para o Brasil, que só tem acontecido coisas ruins desde que esse maldito pisou aqui. É óbvio, né? Não tem como você andar com gente ruim e acontecer coisas boas. Minha avó sempre me diz, quem se mistura com porcos, farelo come. Perfeito, Rafael. Só para, então, fazer justiça aqui, ó, eu vou abrir aspas ao Boric, Gabriel Boric, presidente do Chile, abro aspas, não é uma invenção, é um fato grave. É grave. Fecho aspas. Novamente ele continua, ó, eu pude testemunhar nos olhos e no sofrimento de centenas de milhares de venezuelanos que hoje residem em nosso país. E encerro aqui fechando aspas para Gabriel Boric. Quer dizer, além dos 7 milhões de venezuelanos que fugiram para o Brasil, segundo as nossas organizações afirmam, também uma grande parcela deles fugiu lá para o Chile. Não tem condição fácil, não tem vida fácil os venezuelanos no nosso território, no triste território da América Latina. Ô, Gustavo, eu vou levantar uma polêmica aqui. Pode ser uma teoria da conspiração, mas eu tenho que admitir que elas me atraem. E há bastante tempo, né, assim que as eleições se avizinhavam já em 2022, a gente já falava disso, que tudo estaria programado. Ou seja, restabelecimento do Dilma elegido para ser a cabeça de chapa na disputa, para posteriormente o queridíssimo Picolé Chuchu assumisse a presidência do Brasil. É óbvio que isso depende de um acordo nos bastidores, que ninguém tem prova de absolutamente nada, porque ninguém vai assinar contrato para isto. Agora, a forma como este governo vem conduzindo, né, a sua administração, que não existe, leva a crer que está tudo dentro de um script pré-programado, ao menos na minha visão, e eu queria ouvir a sua visão e depois
dos nossos colegas de bancada, professor André Queiroz e Rafael Satie, porque como o Rafael acabou de dizer, a vinda do Maduro não é um tiro no pé, é um tiro no pé de escopeta a 4 centímetros de distância. Bom, Caivano, vamos lá. Só para completar, né? Vamos lembrar que o Chile não tem divisa com a Venezuela. O Brasil tem muita gente, mas o país que mais recebe refugiados da Venezuela é a Colômbia. É a Colômbia. Então, você falou aí de uma quantidade de gente absurda no Brasil, uma quantidade de gente muito grande no Chile, uma quantidade de gente muito grande na Colômbia, absurda também na Colômbia, sem contar outros países como os Estados Unidos, que quem tem mais condições foge para lá. Né? A gente está falando, só para lembrar bem, porque essa imprensa nojenta não lembra, a gente está falando do país mais rico da América Latina no final do século passado, onde as pessoas viviam bem. As pessoas viviam bem. Tinha desigualdade, pobreza? Tinha, porque a América Latina é marcada por isso, muito por conta do socialismo que é arraigado aqui, né? Do Bolívar, do Simão Bolívar, que eles tanto adoram, que era um socialista de meia tigela, que fez o que fez com a América Latina. Mas era um país rico, riquíssimo, o país que em reserva de petróleo é mais rico do mundo, e vive numa desgraça sem fim, por conta desses monstros. Monstros que têm como ídolo um outro monstro, que é Fidel Castro. Né? A gente não pode deixar de falar de Fidel Castro. É outro monstro. Só para vocês terem uma ideia, com a Revolução Cubana, 25% da população fugiu de Cuba. Calcule isso para o Brasil. A gente está falando, é como se no Brasil, se hoje, do dia para a noite, a ditadura fosse demonstrada, porque implementada ela já está sendo, mas fosse demonstrada de forma assim muito brutal para o povo inteiro, e 50 milhões de brasileiros fugissem daqui. Foi isso que Fidel fez com Cuba. Cuba, para vocês terem uma ideia, a população não passa de 11 milhões de habitantes há 2 décadas, quase 3 décadas. Sabe por quê? Porque o povo foge, porque o povo não consegue ficar lá. É isso, são esses monstros que tomam conta do país. E trazer esse verme para cá, né? A gente está falando de um verme que trouxe esse verme para cá, o Maduro e o Podre, que estão aí juntos, trazer esse monstro para cá, esse ditador para cá, é uma amostra, como o Satie falou, do que eles querem implementar para a América Latina. Esse discurso desse sujeito é para desensibilizar as pessoas, e as pessoas acharem normal o que está sendo feito na América Latina, não só em relação à pobreza, mas em uso da máquina do Estado, no manda quem pode, obedece quem tem juízo, no desmantelamento da segurança jurídica dos países. É isso que eles querem fazer. Agora, eles fazem isso por quê? Porque eles simplesmente têm o sonho de ditadura? Não, é porque tem alguém que está garantindo e tem alguém que está forçando a barra para isso. Isso está cada vez mais claro. E eles têm uma janela, eu já falei isso para vocês aqui. Há uma janela para poder se implementar o máximo do que eles querem aqui, de criar problemas ao máximo que eles querem para aqui. Não significa dizer que se os republicanos ganharem o governo nos Estados Unidos, os republicanos virão para a América Latina e salvarão a América Latina. Não significa dizer isso, mas a situação fica muito mais difícil para certas situações. Fica muito mais complicado para certas situações. O Lula passa essas vergonhas, o Druga passa essas vergonhas todas e vem com a cara de pau, com a maior disfarçatez do mundo falar o que ele fala. Não é porque ele pensa isso tudo, é porque ele gosta disso tudo, não. É porque ele precisa fazer isso. Porque no plano ele precisa executar isso. Tem gente mandando, tem gente coordenando isso. E ele precisa vir e passar essas vergonhas todas. Ele precisa se reunir lá no Japão e fazer aquele papelão que ele fez lá no Japão. Ele sabe, e ele não está nada satisfeito acontecendo isso tudo, mas ele precisa executar o plano. Ele foi colocado lá para isso e está sendo cobrado. Em paralelo, existe toda essa teoria da conspiração que a gente fala, que seria, olha, primeiro a gente coloca esse monstro lá e depois a gente tira esse monstro porque existia um mal maior. Existe um tweet dessa semana de que carimba isso tudo, que é o João Amoedo, que é um lixo de pessoa, um ser humano assim deplorável. Ele teve a cara de pau de falar que o Lula realmente não representa nada, que o Lula se juntar com o Maduro é uma coisa assim horrorosa, não sei o quê, só não é pior do que o presidente anterior. Ora, que sujeito imundo, né? Imundo, que merecia uma escarrada no meio da cara, sabe? Sinceramente merecia falar um troço desse, como se o presidente Bolsonaro fosse pior do que o Lula. É óbvio que não é. Só que essa gente acha que o lado de lá vai aceitar passivamente tudo isso. E é justamente essa janela de oportunidade que o atual presidente tem para não deixar que esse contragolpe de contragolpe aconteça, ou golpe em cima de golpe aconteça. Agora eles vão brigar entre eles.
a gente vai ver a imprensa fazer cara de assustada com o que está acontecendo, a gente vai ver essa turma que fez o L dizer que não, ontem foi Felipe Neto, anteontem foi Felipe Neto, agora foi Luciano Huck, falar, meu Deus, que absurdo, a gente não pode aceitar isso, esse presidente, tudo culpado, tudo, como eu falei antes aqui, aquelas 3 letrinhas que eu botei o pi, tudo vagabundo. A palavra do João Amoedo mostra o quão vagabundo ele é de escrever um troço desse. Falar que o presidente anterior é pior do que o que a gente tem aí. Mas o que a gente tem aqui também não serve para nada. Isso mostra quão canalha eles são. Quão canalha eles são. Agora eles vão lutar pelo poder e o povo vai sofrendo. E o povo vai tomando na cabeça. Aliás, na Venezuela, o Guaidó, que você bem falou, né, Kevin? É bom a gente lembrar as pessoas. O Guaidó foi reconhecido por 60 países. Não é porque o Guaidó defende desesperadamente a liberdade. O Guaidó foi um dos que financiou lá atrás o Chávez. Partido do Guaidó, a turma do Guaidó. Ele é a social-democracia na Venezuela. Ele não é o cara que a Venezuela deposita toda a esperança para se livrar da esquerda, não. Por isso que ele foi reconhecido por mais de 60 países. Mas ele veio dessa declaração. Enfim, todos sujos, todos porcos, todos enlameados. Nós, uma parcela grande da população brasileira, uma parcela grande na Argentina, uma parcela muito grande no Paraguai, que não conseguiram implementar fraude lá, parcela grande no Uruguai, uma parcela enorme na América Latina, não aceitamos essa gente. Bom, professor André Queiroz, agora é com o senhor. Parece que o Gustavo concordou com essa visão, pelo menos, aí à distância da teoria da conspiração. Fato é que Dilma não é reconhecido por cumprir acordos. Estaria ele, então, tentando aí se sustentar no poder e impor, como o Gustavo bem disse, as suas pautas? Existe, só para a nossa audiência compreender, existe uma teoria que é chamada globalismo. Entendeu? O ismo como uma doença mesmo, que é a doença da globalização. Aquele que nós conversamos até no jornal de ontem, tá? Que as soberanias das nações, elas foram flexibilizadas. Por quê? Porque hoje você não invade um país com um tanque agora. Tirando a Rússia e a Ucrânia, evidentemente. Você invade um país com seus produtos, com a sua economia, com a sua moeda, com a sua cultura. Entendeu? Então existe essa ideia do globalismo, onde existe um movimento mundial, onde eu vou tentar manipular o comportamento das nações à luz de um direcionamento mundial. Isso existe ou não existe? Cada um acredita ou não acredita, isso é de cada um. Não estou dizendo que isso apenas existe. Entendeu? E aqui eu gostei, aqui foi alguns superchats que mandaram, uma coisa que eu sempre falei. Tá? Primeiro, eu sempre chamei esse indivíduo de Macunaíma. E o filme que mais expressa certo o título é o filme... Agora estou falando só o nome do filme, tá? Desculpa na sua audiência para não ficar falando besteira no ouvido delas. Lula, o filho do Brasil. O título perfeito. Esse indivíduo é o Macunaíma, ele é o filho mesmo de todo brasileiro que é malandro, que gosta de se dar bem, que gosta de chegar mais cedo e sentar no chão do metrô. É aquele cara que é malandrão, que gosta de mentir, mente pro bem, é mentira da boa da narrativa. O melhor filme que expressa melhor o seu título é Lula, o filho do Brasil. Prometo à audiência que eu não vou mais repetir esse nome, não, porque esse nome atrai o mal, atrai coisa ruim. E o segundo aqui, eu queria deixar esse negócio, André, eu vou dizer, vou fazer uma frase agora, não ao impeachment. Impeachment do Druga, jamais. Esse indivíduo ele tem que ser interditado, entendeu? Ele não pode mais desempenhar a vida civil, porque esse indivíduo está maluco, doidão, ou então é muito esperto. Ou ele é maluco, ou ele é muito esperto, que é a segunda tese ao qual eu me filio, mas o impeachment é pouco para esse indivíduo em razão do mal que ele está fazendo para o nosso país. 4 anos do governo desse, nós vamos regredir 40. A só começar marco temporal das terras indígenas. Como é a nossa pauta na próxima, eu vou querer explicar um pouquinho o pessoal o que é isso. Todo mundo fica falando marco temporal, marco do índio, terra indígena. O que é isso? Ninguém sabe porra nenhuma, fica falando marco temporal. Sim é um marco temporal, não é um marco temporal. Meu amigo, o que é marco temporal, hein? E a Fazenda Raposa do Sol? Ih, bugou, não sei o que é isso não. Então, no meu próximo comentário, eu vou explicar para vocês o que é isso. Marco temporal, não marco temporal, só contra. Marielle presente, viva Lula. Lula não, viva Druga. Vamos entender. O Internacional vai ser importante para que as pessoas entendam o que é isso. Muito bem, professor. Ô, Rafael, parece que eu consegui
o meu intento, né? Então fui construindo aí uma reflexão aqui na nossa bancada em relação aos fatos que estão se apresentando diante de nós, nefastos, que vão levar o Brasil a uma derrocada de tudo que a gente já construiu, né? Como o professor André Queiroz acaba de dizer, e eu queria ouvir a tua visão. Ele, inclusive, já deu até o significado, né? Tudo isso que a gente traz e trata como teoria da conspiração, que não é efetivamente uma teoria, isso está se fazendo da maneira prática, a olhos vistos, é conhecido como globalismo. Ou seja, eles investem em todos os países para tentar dominar ambos os lados. Ou seja, quem ganhar, eu estarei presente. Esse é o intuito, inclusive, de George Soros. Eu quero fazer aqui uma alusão ao que o professor André Queiroz acabou de falar da Ucrânia. A Ucrânia, a eleição foi financiada pelo próprio George Soros, em ambos os lados, no Zelensky e no seu opositor que veio a perder a eleição. Quer dizer, onde tiver governo, esses globalistas estarão presentes. Está acontecendo o mesmo aqui, Rafael? Com toda certeza, Caivano. Chamar-nos de teorista da conspiração parece que é uma decisão da esquerda que vai trazer danos para ele, porque a cada dia, para eles, porque a cada dia que passa, os conspiradores ou os teoristas das conspirações estão cada vez mais certos daquilo que diziam. Ora, era uma dose, e nós falávamos, teoristas das conspirações, que não, olha, eles estão dizendo que é uma dose só, mas a gente vai tomar 40 doses dessa picada de abelha aí. Não, mas é só uma dose. Tá aí, ó. Tem gente tomando 5 doses da picada de abelha aí. Quer falar, Gustavo? 15 dias para achatar a curva. 15 dias para achatar a curva. É isso aí. Não, 15 dias. Aí, nós, teóricos da conspiração, fomos para a rua para falar que não. Liberdade. Que é isso? Você é genocida. A gente vai ficar só 15 dias. 2 anos dentro de casa. Teóricos da conspiração estão sempre acertando, impressionante, né? Era a teoria da conspiração falar do Foro de São Paulo. Não existe Foro de São Paulo, a imprensa dizia. Hoje, o próprio Druga, o Maduro, todos eles falam abertamente de Foro de São Paulo. E não ouse falar em nova ordem mundial. Isso é coisa de bolsonarista, de terraplanista, anticientífico, que não respeita as coisas. Hoje a imprensa fala abertamente de nova ordem mundial, de controle global. Uai, ora. Então parece que os terraplanistas têm mais uma vez razão. E não é diferente disso. Maduro, Venezuela, segundo o TSE, é coisa de teoria da conspiração. O TSE proibiu o Partido Liberal, o PL, o presidente Bolsonaro, de veicular imagens do Lula com o Maduro, porque isso vinculava a imagem dele à ditadura venezuelana. Segundo o TSE, isso era uma mentira e não podia ser veiculada no período da campanha eleitoral. Ora. Tem alguma notinha do TSE explicando essa visita desse chefe de Estado aqui no Brasil? Não tem. Por quê? Porque os teóricos da conspiração, mais uma vez, têm razão. Ora. Barroso também, aquele das bochechinhas bem rosadinhas, disse que o Maduro era um ditador de direita, que a Venezuela era uma ditadura de direita. Ora. Estaria a esquerda brasileira flertando com a direita venezuelana? Mais uma vez, nós, teóricos da conspiração, temos razão. Isso prova, pessoal, nossa audiência qualificada, que nós estamos certos e que sempre estivemos certos. E não é uma questão de orgulho, não, Caivano. A gente erra também. Somos seres humanos passivos de erro. E quando isso acontecer, e como aconteceu várias vezes, vamos bater no peito para falar, eu reconheço meu erro e aquilo que eu fiz estava errado. Obviamente que o presidente Bolsonaro cometera vários erros no percurso do seu mandato. É natural que um ser humano erre. E o presidente Bolsonaro errou tentando acertar, errou pela sua sinceridade, pela sua honestidade e pelo seu caráter. E quantas vezes veio a público dizer que cometeu um erro, diferente dessas pessoas que são mau caráter, que precisam de narrativas para sustentar os seus erros e para sustentar as atrocidades que eles vêm cometidos no Brasil e fora do Brasil. E é melhor para eles nos chamar de teórico da conspiração de que olhar para si e perceber a merda, perdão pelo termo, que vem fazendo no Brasil e em todos os países que essa esquerda maldita socialista tem administrado. Brilhante, Rafael, parabéns. É o que eu digo, elogio a gente faz publicamente. Deixa eu
fazer uma outra colocação aqui, então vou me basear no que você acabou de dizer, tá? Pessoas falham, pessoas são falíveis, somos seres humanos, e essa é a nossa essência. Eu vou pegar um trechinho do professor e vou dizer assim, o professor sempre salienta aqui para todo mundo tomar cuidado. Idiosincrasia anda muito colado com idiotice. Então, pense muito bem naquilo que você ouviu, naquilo que você adquiriu, naquilo que te passaram, para que você não transmita idiotice ao invés de idiosincrasia. É isso que eu tenho a dizer. Mas vou pegar o teu ponto, Rafael, para dizer o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro, na minha concepção, com uma visão de futuro, antevendo o que estava para acontecer, solicitou a Geraldo Alckmin que salvasse o Brasil do comunismo. E passo a palavra a você, Gustavo. Como é que você interpreta isso diante de todos os acontecimentos e te joga um outro dado na mesa aí? Amanhã vence a MP das arrumações aí ministeriais. E foi adiado ontem. Pois é, ontem teve uma reunião de emergência do Druga com as lideranças, porque ele precisa ter governabilidade, depende da MP, depende de uma série de coisas, depende inclusive de aprovar aí os pacotes de maldade que ele quer, né? Então a situação dele no Congresso é difícil, ele precisa abrir o cofre, precisa ceder, e quando cede, fica mais difícil de implementar algumas coisas. Mas a verdade, a gente precisa falar para o povo brasileiro uma verdade aqui. O comunismo já existe no Brasil, já está implementado aqui, já comanda esse país há muito tempo. Nós tivemos um presidente de direita num país comunista, num país socialista. Agora, o problema é o grau, até quão fundo nós estamos entrando nisso. E pelo que ele declarou ontem, esse atual presidente, vou xingar não, vou me controlar aqui, o atual presidente, pelo que ele declarou ontem, a gente ainda está raso, ele quer levar a gente no patamar venezuelano, ou daqui a pouco até igual da Coreia do Norte lá, né, que mandou prender a família inteira e um bebê de 2 anos até o fim da vida porque estava com uma Bíblia. Esses caras são doentes, são monstros, eles são uma loucura sem fim. Fato é que nós tínhamos um socialismo light, que a gente acreditava até que nem era socialismo, que vinha com o nome bonitinho de social-democracia, de terceira via, de algo muito melhor do que aquele capitalismo, capitalismo feroz, e o socialismo e o comunismo, social-democracia. A gente era enganado por isso tudo. E isso tudo. Bom, o que a gente tem agora é uma disputa de poder aqui dentro. Essa disputa de poder já existe, mas ela está ficando cada vez mais evidente, até porque quanto mais avança na pauta socialista radical o atual presidente, essa turma que quis usá-lo como cavalo de Troia vai começar a pular e vai fazer carga para o atual vice-presidente e vai ter a disputa. Alguns deles nos representam, não, mas eu não tenho a mínima vergonha de dizer, tomara que o Alckmin assuma, tomara, rezo todo dia, rezo, oro, se pudesse bater tambor, jogava pedra, faz que vai dar certo, eu faria, porque esse cara na presidência é uma tragédia, é um desastre, é transformar o nosso país num tremendo fazendão para poder, fazendão e numa colônia, transformar nosso país numa colônia, como 500 anos atrás, só que agora, em vez da riqueza ir para Portugal, é ir para o Oriente. É isso que os caras estão tentando fazer conosco. Cada vez mais claro isso daí. Tomara que entre uma social-democracia aí, que pelo menos engane a gente, né? Finge que nos ama, a gente finge que acredita, e a gente tem uma liberdade, um pouquinho de liberdade, um pouquinho de justiça, um pouquinho de normalidade. E aí sim, a gente trabalhando para construir isso aí da mão dessa turma. Mas é um descalabro. Se a gente, para o Alckmin tirar a gente do comunismo, a gente já está no comunismo há muito tempo, o Alckmin não vai tirar, o Alckmin pelo menos vai enganar a gente, vai pagar um jantar antes, para quem quiser entender. Um jantarzinho, um beijinho na nuca, eu entendi perfeitamente. Gustavo, deixa eu primeiro colocar aqui, obrigado pela tua consideração aí, deixa eu colocar na tela aqui, o nosso amigo Assis Halber está sempre com a gente aqui, Bom dia, para pensar, o Lavrov trouxe um container com toneladas de algo, agora a China com 2 aviões de carga com 20 militares, Angu do Grosso tá por aí. Primeiro, obrigado Assis Halber pelo superchat aí, e é verdade. Mais um ponto para pensar, e eu já te jogo essa batata quentíssima aí, professor. Recentemente, como ele acabou de dizer, 20 militares vieram supostamente da China
para ter aí aulas com os nossos militares aqui, mas não foram os militares que nos deixaram Desculpa, professor, é para o senhor. O áudio ficou um pouquinho ruim, entendeu? Eu não vi a pergunta, eu não ouvi, desculpa. Na verdade, eu fui irônico só, professor, eu fingi que ia fazer uma pergunta e não fiz, né? Dei um exemplo assim, não foram justamente os militares que acabaram nos deixando na mão, deixaram a população na mão, acho que eu não entendi direito, talvez eu não esteja entendendo a situação e te passei a bola aí capciosamente. Até essa questão dos militares, né? Essa preocupação aí para o nosso amigo deu superchat aí. Então, o que na verdade a imagem que nós temos do Brasil é que é uma terra que agora pode tudo. Além. Eita, Jabba the Hutt, tá atuando hoje, pesado. Vou aproveitar, Caivano, até para complementar, porque a Suzela trouxe um ponto importante. Não concordo com você, Gustavo, tem que derrubar todo. Eu também concordo. Também concordo que nenhum deles, se possível, botava todo mundo no chilindró. Só que existe uma coisa entre o ideal e aquilo que é possível, né? E aquilo que é possível. E hoje, claramente, a disputa de poder está entre esses dois grupos, porque não foi à toa que o Klaus Schwab tirou foto do lado do Alckmin, não foi à toa que o Klaus Schwab tirou foto do lado do Tarcísio. Esses caras, eles adoram não aparecer, eles adoram não ser percebidos. E ele veio aqui, fez questão de tirar uma foto do lado do Temer e do lado do Alckmin, não foi à toa. Então, o ideal seria o quê? O ideal seria que o processo do ano passado fosse todo revisto, que todas as dúvidas fossem seriamente investigadas. Esse seria o ideal. Só que a gente sabe que o ideal não vai acontecer. Então, entre o possível e o ideal, eu acho que a gente tem que focar no possível. Depois, sim. Primeiro, a gente resolve um problema. Depois, resolve o segundo. Pelo menos isso. Porque o problema que está aí, a gente não vai conseguir resolver e a gente está só perdendo e perdendo muito. Obrigado pelo comentário. Concordo em gênero, número e grau. Gustavo, perfeito. Não adianta a gente pensar se nós não temos o poder na mão para resolver a questão de uma hora para outra. Já percebemos isso? Será que não percebemos? Ou ainda tem gente que está sonolenta ali, passando direto para o senhor? Professor André Queiroz, como tirar essas pessoas desse transe? Indo para a rua, explicando como nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Eu já venho falando há muito tempo nesse jornal o seguinte: o pior artigo da Constituição é o artigo 225, que fala do meio ambiente. Por que isso? Porque o presidente, o chefe do Poder Executivo, quando eu digo presidente, governador e prefeito, se ele quiser criar uma área de proteção ambiental, ele acorda de manhã, ele faz o xixizinho dele, escova o dente, toma o café da manhã, ele com um decreto sozinho, ele preserva uma área, da cabeça dele. Ele faz um estudo lá no INEA, no órgão ambiental, e da cabeça dele, ele protege aquela área ambiental. De manhã, decreto, sozinho. E é uma coisa populista. Olha, eu sou o governador que protege o meio ambiente. Isso ganha voto. Eu não quero saber se o meio ambiente está sendo protegido ou não, se aquela área tem que ser preservada. Uma coisa é certa. Se eu quiser agora explorar aquela área, ela fica restrita à exploração. Agora, André, fiz um estudo, eu quero retirar aquela área de proteção. Não é matar macaquinho, não. É poder explorar economicamente. Não pode. Só por lei. E o deputado, você sabe quando é que o deputado vai votar para tirar uma área de proteção? Nunca. Sabe por quê? Porque a mídia vai esculhamba com a vida dele. Ele não vai aprovar nunca. Então, o que aconteceu? O Brasil, nesses governos anteriores malditos, tirando o Bolsonaro, evidentemente, né, porque demonizou, vamos passar a boiada, era para flexibilizar a proteção ambiental, que é o que a gente precisa. Não. Ele é madeireiro, fascista, genocida, botando fogo na Amazônia. O Brasil, ele protege 66% do seu território nacional. O segundo país protege 21%. E é um país ultra desenvolvido. E o Brasil, 66%. O pior IDH, em desenvolvimento humano do Brasil, está na Amazônia. O local de maior riqueza lá embaixo. Então, é óbvio que tem que... Não é liberar geral, para não falar que eu estou falando besteira. E o professor André Queiroz quer que mate os macaquinhos e derrube árvore. Quem está falando isso? Flexibilização. Porque o exagero na proteção gera, sabe o quê? A clandestinidade e os crimes. Mas é de uma obviedade que eu tenho vontade de dar um soco quem fala diferente. Aí vem esse Druga maldito,
Marco temporal. Entendo o que é o marco temporal, pô, só um pouquinho de informação. A dúvida é, Dona Maria e seu José, uma reserva indígena só pode ser demarcada para os índios que estavam aqui, no lugar deles, de origem, no dia 4 de outubro de 1988, que é um dia anterior da Constituição, ou eu posso demarcar para os índios que apareceram depois da Constituição? É essa a dúvida. Entendeu? Então, vê a Constituição, ela olhou para trás. Os índios que estão aqui, posso demarcar. E para frente, olha, os índios que apareceram dia 7, 8 de outubro, 10, 20, ontem, não vão ter direito a essa demarcação. Eles podem continuar vivendo numa boa. Vão continuar sendo índio, eles vão botar o cocar e fazer sem problema nenhum. A diferença é que eu não posso demarcar essas áreas porque eles surgiram depois de 88. Qual é o argumento do Boulos, por exemplo? Desses ecoxiitas? Não, eles saíram, eles só apareceram depois da Constituição porque eles foram expulsos pelo homem branco, fascista, maldito, desgraçado, genocida. Entendeu? Então, ainda que eles não estejam na Terra, não estivessem na Terra antes de 88, eles depois podem ser reconhecidos. É essa a primeira questão. Então, eu pergunto para você, Dona Maria e seu José, você acha que as reservas indígenas podem ser demarcadas depois de 88? Para os índios que apareceram agora? Apareceu um índio agora na terra lá, inclusive ele é vizinho teu, tá? Se ele falar que do lado da tua casa é uma reserva indígena, ela pode ser demarcada, inclusive a sua casa. Que a sua casa está em cima de uma reserva indígena. Vou desapropriar a sua casa e vou botar uma oca lá para que eles possam viver ali. Eu estou sendo um pouco irônico para a gente poder entender. Tá? Que ninguém quer que os índios morram, não. Há até uma crítica. O último artigo da Constituição fala dos índios. Tem gente que fala o seguinte, viu a desimportância do homem branco? Como o artigo dos índios é o último, é que a Constituição estava andando para os índios. Então, existem várias narrativas. E, principalmente, quem demarca é a União. Quando eu falo quem demarca é a União, quem demarca? É o Druga, que é chefe da União, do Poder Executivo? Ou é o Congresso Nacional, que é chefe do Poder Legislativo? Ou então é o Supremo Tribunal Federal, que é chefe do Poder Judiciário? Eu digo chefe, é o órgão de cúpula. Então, existem várias questões, entendeu? E o índio, ele tem a posse permanente da terra. Se ele tem a posse permanente da terra, ele deve ficar ali sozinho, ou eu posso permitir que ele faça algum ajuste, algum contrato com o homem branco. Entendeu? Então, são questões para a gente poder pensar. Aí você... O que eu penso logo? Já vou dizer logo a minha opinião. Caramba, André, o Brasil já preserva 66%. São as reservas indígenas, as reservas quilombolas, as unidades de conservação e a vegetação natural nativa. Que a gente não pode fazer quase nada. Então, você tem um agronegócio que enriquece o Brasil, alimenta, sei lá, acho que um sexto da população, um terço do mundo, com 34% só da terra cultivável. Aí vem esse maldito que fala o seguinte, caramba, eu quero ainda demarcar mais ainda. Você acha que isso é bom ou é ruim? Mas é só para você pensar. A minha intenção de mudar o mundo é, pelo menos nesses 5 minutinhos que eu tenho aqui, para informar. Não quero que você concorde comigo. Quero que você pense e tenha um senso crítico para ver o que estou querendo fazer. Muito bem, professor. Tem eu acho que ele é um engenheiro, não sei se está vivo, na verdade, acho que chamava-se Milton Friedman, e o Thomas Sowell elogiava demais, porque ele tinha desenvolvido uma teoria de que para você fazer alguém entender algo de maneira simples, você tem que explicar como se estivesse explicando para uma criança. Rafael, vou tentar fazer isso para a nossa audiência. Eu não tenho essa capacidade do Milton Friedman, mas vou tentar aqui em números daquilo que o professor acabou de explicar. Essa possível aumento, vamos chamar assim, de demarcação de terra, elevaria, né, melhor dizendo, dos atuais 14% de terras indígenas para algo em torno de 24%. Será que matematicamente fica mais claro para todo mundo entender que isso traria um prejuízo incomensurável, ou seja, não tem como medir, não só para o nosso agro, mas para a nossa mesa, Rafael? É claro, Caivano, é claro. Uma pessoa mínima de informação consegue entender isso. Não faz sentido. E vale a pena levar em consideração aqui que nós, do Jornal da Manhã, nossa bancada, eu, Rafael Satir, todos nós aqui, queremos que o índio tenha dignidade. Queremos que o índio tenha o seu teto, tenha seu espaço.
aqueles que querem evoluir com a questão da tecnologia, que evoluam, aqueles que querem se manter mais tradicionais, os costumes antigos dos seus antepassados, que fiquem, liberdade. Tanto para todos nós, porque todos nós somos brasileiros, são nossos irmãos indígenas, mas são brasileiros. Porém, é completamente injusto você demarcar uma situação maior do que um Estado para uma população que representa menos de 2% da população brasileira. E tem mais. A quem interessa essas demarcações indígenas? A quem interessa? As organizações internacionais, as ONGs, a China, a Rússia, a Dinamarca, ora. Lembra daquele imperador, rei dinamarquês, que estava aqui no Amazonas, fazendo coletagem de plantinhas, estava aqui coisa nenhuma, estava aqui no Amazonas para ver o minério, a riqueza que se tem aqui. Está mais escancarado para todo mundo. Não engana mais ninguém essa narrativa de fazer demarcações indígenas. E, além do mais, o pior é o prejuízo para o agro, como bem, Caivano, você disse na pergunta. O prejuízo vai ser catastrófico e esse prejuízo vai fazer diferença na mesa de quem? Da Dona Maria de Seu José, na mesa dos mais humildes. Então, peraí, o governo que diz ser o governo da minoria está dando ali, demarcando mais terra para essa minoria, segundo eles, e está prejudicando a maioria do Brasil, que grande parte, a maior população brasileira, é a população que é a população de baixa renda. Vai fazer com que o alimento fique mais caro para essas pessoas, vai fazer com que o agro produza menos, porque vai ter menos território para se produzir. Enfim, é uma catástrofe anunciada e nós precisamos denunciar e não permitir que isso aconteça. Parabéns para o Congresso Nacional, inclusive, que está fazendo um baita de um trabalho. Se o Janone está chorando na internet, se o Boca de Égua está chorando na internet, é porque nós estamos caminhando e indo no caminho certo, Caivano. Muito bem, Rafael. Eu vou ressuscitar aqui uma coisa que nós já falamos, mas para tentarmos tratar de uma outra maneira também. É essa questão da MP que vai caducar amanhã. Tem algo que a gente vê e algo que nós não vemos, assim ensinava Frederic Bastiat. Então veja só, Gustavo, vou colocar primeiramente para você e depois passo para os nossos colegas. O que a gente enxerga é que o reagrupamento, né, essa reorganização de ministérios, apanigou aí uma série de aliados deles, né, desse governo atual. O que nós não vemos é que um deles, que é atual ministro dos Transportes, Renan Filho, é filho, obviamente, de Renan Calheiros, um inimigo figadal de Arthur Lira. E que eu defendia desde o mês passado que iria se tornar rapidamente um novo Eduardo Cunha. E parece que isso vem como um trator dirigido por Cid Gomes avançando para cima de nós. Como é que você está enxergando isso? Você acredita que amanhã vai ser posto em votação essa MP, Gustavo? Tudo depende do tamanho do acordo, né, e dos interesses. Ela pode ser colocada em votação para ajudar o governo, para enterrar o governo de vez. Ela pode ser retirada da votação para enterrar o governo. Tudo depende daquilo que vai ser dado em troca. Porque a gente tem que lembrar, não existe santo na casa. E ali, pouquíssimos mesmo, torcem pelo país. A gente precisa ter sempre a nossa vista bem limpa, nossa visão cristalina de quem são esses atores e de quem estão, das pessoas que estão ali lutando não pelo Brasil, mas pelos seus interesses. Você acabou de falar aí sobre a inimizade e a confusão que rolou essa semana já, com as declarações, inclusive, do pai do Renan Calheiros sobre o Arthur Lira, que o Arthur Lira era caloteiro, que o Arthur Lira era isso, era aquilo. Ora, para o Renan Calheiros sair das sombras, sair da penumbra, sair do buraco que ele está e vir a público falar contra o Arthur Lira, é porque o Arthur Lira está criando caso. Aí o Arthur Lira se defendeu, não foi por conta das questões das declarações do Renan Calheiros, mas essa semana, ontem, né, ele disse que é mentira que ele esteja exigindo que a cabeça do Renan Filho. Ora. Que nem, como é que foi, André, naquela vez que você fez, né? KKK, né? Como é que é? Ha. Exatamente isso. A gente sabe o que está acontecendo. É óbvio que eles estão ali se matando por poder. Não é pelo Brasil. Esquece Brasil. Que Brasil? Como o presidente Figueiredo ensinou lá atrás, 40 anos atrás. Presidente, o congressista falou para ele. E o Brasil?
Presidente, eles não querem saber do Brasil. Que Brasil? Brasil é o meio. Brasil é o meio para eles ficarem ricos, ficarem com poder, fazerem as suas loucuras, serem donos dos seus pequenos feudos, etc. e tal. É isso daí que acontece. Agora, só uma questãozinha sobre o índio que eu preciso falar, que a gente fala muito, né, como o André falou, terra, demarca, não demarca, etc. e tal, vai ser, o que tem. População brasileira, entenda, sabe quantos índios nós temos em zona rural? Quantos índios nós temos em zona rural? Ou seja, quantos índios nós temos na selva? 500 mil. A população de Niterói, por exemplo, 500 mil. 25% do território brasileiro para 500 mil índios. Vocês acham que eles estão preocupados com índios? Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com índio? O índio brasileiro, como disse o presidente Bolsonaro lá atrás, na campanha ainda lá para a eleição de 2018, o índio brasileiro, por essa gente, é tratado como bicho no zoológico. Olha lá o índio como é que é. Rapaz, eles andam pelado mesmo. E o pé dele, o pé grosso? Será que não fura o pé, não? Pô, será que ele sente o cheiro da cobra quando ele está passando e a cobra não morde ele? Ele sobe em árvore. É isso. Essa gente é monstruosa, canalha. Gente vagabunda, entendeu? Quase metade da população indígena brasileira mora nas cidades. Sabe por quê? O índio adora um carro bonito. O índio é que nem você, que nem eu. O índio gosta de luz elétrica, o índio gosta de conforto, o índio gosta de uma carne na churrasqueira bem feita, o índio gosta de uma geladeira, bebidinha gelada, cerveja gelada. Pô, o índio adora uma cerveja gelada. Infelizmente, sabe o que eles estão fazendo com o índio na periferia? Viciando. As populações indígenas que vão para as cidades e não têm condições de morar bem, aí, infelizmente, gosta da maconha, gosta da cocaína e gosta do crack. É uma sacanagem essa história de índio. O custo da fertilização na agricultura brasileira é de 30%. 30%. Sabe esse tomate que você compra? 30% do preço ali é de defensivo agrícola. 30% ali é de adubação. 30% ali custou para produzir ele de elemento químico para produzir aquele produto. A carne que você compra. A gente tem uma reserva, por exemplo, de potássio que o Bolsonaro foi pegar lá na União Soviética, lá na Rússia. Né? União Soviética não, sempre cismo de falar União Soviética. E, aliás, eu me prometi que eu não falo mais União Soviética, é a União dos Conselhos, para as pessoas entenderem o que significa soviética. Mas lá na Rússia, o Bolsonaro foi lá pegar o defensivo, né? O potássio para poder fazer a adubação da terra. E a gente tem uma reserva aqui que dá para 300 anos. Com os gastos de hoje, não pode explorar, sabe por quê? Porque tem índio. Deve ter lá 20 índios, né? 20, porque 500 mil divididos por esse espaço todo, deve ter 20 índios em cima dessa reserva. Mas a comida sua, que poderia ser 20% mais barata de cara, por conta da exploração daquilo que nós temos no nosso subsolo, não pode, 30% mais caro. É sacanagem. Eles querem tratar um índio como um bicho, fica aí essa turma que parece que veio de Marte, né? A gente tem uma ministra que parece que veio de Marte, de disco voador, falando de índio, reserva, e o povo sendo prejudicado e o índio sendo prejudicado. E quanto ao Congresso, eu repito, Caivano, estão brigando entre eles lá, disputa de poder. Sem a menor sombra de dúvidas. Ô, professor, eu vou lhe dar 3 frases. Primeiro eu vou reproduzir o que o Gustavo falou, mas vou lhe dar 3 frases. O senhor queria tirar férias, o senhor quer rir, tem que me fazer rir. Primeira frase. Segunda frase. Cada cachorro, vou dar uma mudada, né? Cada cachorro que lamba sua carambola. E a terceira frase, o sistema é F, parceiro. Nosso filósofo, né? Capitão Nascimento, não é isso? Nosso filósofo, Capitão Nascimento. Mas é complicado, por isso, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vi um cara fazendo um comentário político da falta de habilidade do Druga de receber Maduro nesse momento, conturbadíssimo para ele. É óbvio que eu quero o melhor do Brasil, mas quando eu vejo o país caminhando para um caminho errado, eu quero sair desse caminho. Isso não significa dizer que eu tenho que apoiar quando ele faz M. Não significa dizer que eu quero que o país se arrebente. Estou vendo que o caminho é da desgraça, da maldição. Entendeu? Então eu vejo ele se aproximando do Unasul, de países sul-americanos, dizendo que os Estados Unidos é pior do que o do russo, que é guerra muito pior, porque os morreram de fome, que venezuelano que foi embora é tudo brincadeira, que tem que demarcar terra indígena, mesmo todo mundo gritando. Tem que demarcar nas formas adequadas e tal. E ele demarcando, é muita hipocrisia.
O problema é que o socialismo, ele confronta com a realidade. Entendeu? Quando o fato... Eu gostei da frase, olha só, eu embaso a minha vida em fatos, na lei e na lógica. Então eu vou olhar uma situação, eu vejo o fato que ocorre, eu vejo o que está previsto na lei que eu tenho que respeitar, isso aqui para mim é coerente. Tá entendendo? É simples assim. Eu quero, posso e devo. Não é isso? Na vida, por exemplo, Gisele Bündchen vem falar comigo, André, gostei de você, eu quero, eu posso, eu devo. Se as três respostas forem sim, ok. Então eu posso até querer, né? Eu não posso porque está muito distante de mim, mas eu devo para destruir minha família. Então tudo na vida é assim. Vou pegar meu carro e dirigir na contramão. Eu quero dirigir a 1000 por hora. Eu posso, mas eu devo. Então tudo na vida é assim. Então no socialismo eu falo, vem cá, olha a realidade dos fatos. No mundo o socialismo deu certo? Aonde? Não, veja bem, nós temos um novo socialismo. A lei está sendo respeitada aqui no Brasil. Caçando deputado, Supremo faz o que quer, Congresso é tudo conversinha. Meu amigo Caivano ontem perguntou, André, como é que vai ser as emendas na medida provisória que reestrutura o governo? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não sei essa conversinha. Eu não posso saber o fato que eu não estou lá. A lei eles nos respeitam e não tem coerência. Então como é que eu vou responder isso? Me tira a dúvida. Entendeu? André, você está lá conversando com eles? Não, então eu não sei o fato. Eles respeitam a lei? Porra nenhuma. Tem coerência? Nenhuma. Então como é que eu vou fazer uma análise? Minha vida é isso. Fato, lei e coerência. Não tem. Agora, eu sei a coerência deles. A lógica deles eu sei. Vai me dar quantos cargos? Quanto de cascalho? Qual é o apoio político que você vai me dar? E o índio? Ah, o índio que se dane. Não é isso? Vem cá, e o arcabouço fiscal, o calabouço, a maldição fiscal. Ih, vamos arrecadar mais mesmo, dinheiro pra gente. Não é isso? E com relação ao PL das fake news, manda a galera calar a boca. Lá no PL da censura falou que o deputado tá ali para falar o que ele quiser. O presidente já fala o que ele quer mesmo, druga. Então tá tudo bem. E o povo? Ah, presidente, o povo que se dane. Não é isso? Vocês acabaram de repetir isso? Então é a lógica deles. Eu, André, eu me pauto em 3 coisas. Fato, lei e coerência. Se não tiver isso, por isso que eu não sei. Entendeu? E outra coisa que eu vou falar para vocês. O Supremo já adiou 7 vezes a decisão do marco temporal das terras indígenas. Sabe por quê? Escuta o tio André agora o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? O Congresso vai aprovar o marco temporal. O Randolfo Rodrigues sozinho, ele vai terminar de fazer o negocinho dele, vai correr com o shortinho dele, fazer a barrazinha toda bonitinha, não é isso? Vai dar aqueles pulos e vai entrar com uma ação simples no Supremo Tribunal Federal. Se for antes de 88, uma DPF, arguição, descoberto, preceito fundamental. Se for depois, uma ação declaratória de constitucionalidade. Pulei. E o Supremo vai decidir se o marco temporal que o Congresso bateu é constitucional ou não. Simples assim. Você sabe quem vai dar a última palavra, dona Maria e seu José? São os caras da capa preta. Eu estou cantando a pedra. Por isso que eu estou falando aqui, só para informar. Para você ficar puta. Se eu devo demarcar mais terras indígenas, se eu devo impedir que o homem branco, que é um empresário, não é isso? Não é o garimpeiro, não, maldito, não. O garimpo só é ilegal porque existe um excesso de regulamentação. Aí o cara vai para a clandestinidade. É só você pensar, dona Maria, vai ficar muito claro. Se eu tenho flexibilização para contratar alguém, a senhora contrata sim ou não? Claro, é fácil contratar alguém, é fácil demitir. Agora, quando é difícil demitir, quando ele pede indenização, tem verba pra cacete, tem que assinar carteira, burocracia, você faz tudo isso ou você contrata por fora? Isso não é de uma obviedade que chega a irritar? Então, olha só, vou dar você por fora, tá? Não assino carteira, não faz nada, tal. Agora eu vou te dar até mais dinheiro por fora, beleza? Fica todo mundo feliz. Eu não estou... Porque isso gera clandestinidade. Mesma coisa a questão ambiental. E, novamente... Vão debater, vão discutir, o Congresso vai bater, o Senado vai reclamar, vai ter emenda, e o Supremo que vai dizer se isso tudo é constitucional ou não. É simples assim. Olha só, hein? Que declaração do nosso Han Solo de plantão, já foi congelado aí umas 2 ou 3 vezes pelo Jabba the Hutt. Então agora eu vou chamar o nosso piloto fim, já que você é o negro da bancada, então você vai ser o Você tá criativo pra caramba, hein, cara? Você tá criativo pra caramba, hein? Elogio faz-se público. Tá criativo pra caramba. Só não pode chamar o Gustavo daquela menina Jedi. Aí ele vai ficar chateado. Não. Jamais. O Gustavo é o nosso Luke Skywalker. Ele vai enfrentar o sistema todo sozinho, pode ter certeza. Mas o nosso piloto fim aí,
o nosso representante, único personagem negro de Star Wars, né, com a devida reverência aí, mais que necessário, mas então vou colocar você na saia justa agora, depois de tudo isso que o professor falou, Rafael, veio uma imagem clara na minha frente. O nosso Congresso, ele funciona igual a gente decidia as coisas lá na nossa infância, nos nossos grupos, no 2 ou 1, porque como ele disse, eles não cumprem a lei. Eles querem e podem tudo. A única coisa fora dessa métrica é que não deveriam. Então, 2 ou 1, estou tão criativo, de 2, né? De 3, 2 eles estão levando. Tudo vai continuar sendo decidido na República Brasileira dessa maneira, na sua opinião, Rafael? Ou isso em um determinado momento, com a maturidade política que o brasileiro vem adquirindo aí desde 2018, isso pode uma hora mudar a nosso favor, Rafael? Olha só, pode mudar. Vocês sabem que eu sou uma pessoa mais otimista e eu gosto de botar coisa pra cima. Ô, pessoal, tem gente falando assim, eu não gosto dessa brincadeira com o Rafael Satie. Sibeli, fica tranquila, tá? A gente aqui é de boa. Eu sou a cota do Jornal da Manhã, do canal Todo Poder Emana do Povo. Fica tranquila que a gente não tem essas coisas, não. Eu sei que você tá fazendo aí em minha defesa, inclusive, eu agradeço, tá? Agradeço aí a defesa, mas a galera é brincadeira mesmo, pode ficar em paz aí que é de boa, tá? Vai falar, Gustavo? Falar uma coisa, eu já mostrei isso para o Satie, já falei até algumas vezes aqui, a gente brinca, só para entrar nesse assunto aí, a gente brinca e por conta dessa pauta, né, do racismo, etc e tal, existe o teste genético, né? Existe o teste genético. E tem um sujeito que o nome dele é Neguinho da Beija-Flor. Pois é, 70% ou 80% dos genes dele são de homem branco europeu. Então, a gente não pode ficar nunca maculado com isso. A gente tem que levar tudo na gozação mesmo, porque todo mundo é filho de mistura. Simples assim. Exatamente. Então, só para fazer essa referência aí, tá de boa, tá, pessoal? A gente brinca mesmo. E, geralmente, essa brincadeira começa por mim. Sou eu que falo aqui e eles que ficam constrangidos comigo. Qual é essa, Tierão? Eu que falo e tá tudo certo. Olha, voltando para a pauta aqui, eu acho que, realmente, o governo maldito, ele tá em maus lençóis. E as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Já injetou dinheiro e nada aconteceu. Já está comprando o parlamento e nada aconteceu. Tem até pressão do Supremo Tribunal Federal e as coisas também não estão acontecendo. É óbvio que eles vão tentar investir com mais recursos e tudo mais. Mas o povo acordou muito bem, como você disse, Caivan. Nessa análise prévia aí, o povo acordou e o povo não vai permitir. O maior legado do Bolsonaro, um dos maiores legados do presidente Bolsonaro, o melhor presidente da história do Brasil, foi a conscientização do brasileiro. A gente se conscientizou, a gente entendeu como funciona o jogo. Tem algumas coisas que a gente ainda não entende, mas a gente está caminhando para entender. Somos seres humanos e evoluindo a cada dia. Agora, o presidente Bolsonaro deixou um legado muito importante, que é cobrar os nossos parlamentares, cobrar os nossos governantes, a fim de que a vontade do povo seja feita. Não é à toa que o nome desse programa, ele faz referência ao artigo 1, parágrafo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Todo poder emana do povo. E essa consciência de poder, não a consciência de classe mofada da esquerda, comunista, socialista, que fica falando sobre isso. Você não tem consciência de classe? Você não tem consciência de classe? Não é essa coisa mofada, mas a consciência de que o poder está nas nossas mãos e o poder emana das nossas decisões. E desde o governo Bolsonaro, um pouco antes, mas o governo Bolsonaro trouxe essa acentuação de que nós detemos esse poder e nós vamos lutar até o fim para que a vontade do povo, para que a nossa vontade seja feita e não a vontade desses bandidos corruptos que hoje estão na cadeira da presidência da República. Muito bem colocado, Rafael. E olha só, deixa eu fazer justiça aqui, que alguém me ajudou. Que é difícil aqui, ó. Não foi esse, não. Tem um no favoritos aí, me ajuda, que aqui no celular é horrível, Gustavo. Ele disse que eu esqueci o Lando. É outro personagem negro de Star Wars. Isso aí, ó, foi o Renato Black. Obrigado, Renato. Ele tá certo, né? É o outro personagem negro, acho que era um mercenário, né? E depois assumiu a defesa também
contra o Império, né, a defesa dos rebeldes. Mas, eu tenho que... taxista, racista, esqueceu, você é um monstro, você, olha, parece até, vou até pegar uma, não sei nem se a gente vai falar dessa notícia, mas, ó, caçaram 2 mulheres porque o PL não cumpriu a cota de mulher. É o fim do mundo, parece isso, né? Não, tá bom, eu assumo, vai. Então eu sou o Chewbacca da nossa bancada aqui. Então eu não vou nem trazer mais nenhuma notícia, Gustavo. Caralho, tu tá demais, malandro. Tu tá com capeta, malandro. Ó, de barba, cabeludo, sou Chewbacca da galera. Meu Deus do céu. O Gustavo acho que ia trazer um recado, né? Mas eu então já vou me despedir. Quero agradecer aos comentários sempre brilhantes do nosso Luke Skywalker de plantão aqui, o Gustavo Reis, do nosso Han Solo, o professor André Queiroz, e do nosso piloto fim, Rafael Satie. Parabéns pelos comentários sempre brilhantes. E fica à vontade, Gustavo, o controle da nave está com você, da Falcon Millennium. Não, vamos lá, porque esse final de semana a gente vai ter um evento aqui no Rio, né, da Abraju, que é um evento importante. Satie vai participar. Acho que você também vai participar, né, Caivano? Vocês vão estar no evento da Abrajuc, muita gente boa lá, né? Muita gente boa. Amanhã vocês podem falar mais sobre isso. E eu estou muito feliz e muito honrado de ser convidado para participar do primeiro Fórum Pan-Americano de Jovens Políticos na Argentina, em Buenos Aires. Esse fórum é um fórum fechado, não é um fórum aberto. A gente vai ter participantes dos Estados Unidos, da Bulgária, da Itália, da Espanha, dos países todos da América do Sul, enfim, vai ser esse final de semana, eu vou estar indo para lá, vou tentar cobrir por conta do Aliados Brasil. Quem não conhece o site do Aliados, notícia o dia inteiro, aliadosbrasiloficial.com.br, e por conta do site eu fui convidado, vou participar desse fórum. E a gente ontem, conversando até com você, né, Caivano, a gente falava sobre isso, existe sempre esse trabalho de reunião, de palestra, fóruns conservadores pelo Brasil inteiro, isso tudo é muito importante, verdadeiramente importante, mas a gente tem que fazer dessas reuniões ações. É necessário que nós não fiquemos só nos fóruns, que nós não fiquemos só nas reuniões, porque ali nós estamos falando para as bolhas, nós estamos falando para as pessoas que querem ouvir palavras sobre o que está acontecendo, e quem está lá palestrando efetivamente fala tudo aquilo que a gente quer ouvir. É importante levar informação, é importante discutir, mas é importante que haja ação, é importante que aconteçam as ações, é importante que, a partir dessas reuniões, nós nos debrucemos e que todos consigam fazer algo efetivo pelo país. Então, eu desejo a todos os participantes da Abrajuc lá, que vão fazer essa reunião no final de semana, que todos se reúnam efetivamente, que façam um evento muito bom, muito importante, e que, a partir dali, saiam efetivas ações, como é o caso desse fórum na Argentina. Não estou indo lá só para poder ver, só para poder ouvir. Nós vamos para poder nos reunir com os amigos e irmãos da América Latina e propor uma série de medidas efetivas, porque o nosso continente está sendo sequestrado para se tornar uma gigantesca fazenda. E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir que a América Latina, tão rica, tão boa, tão forte, sirva apenas de fornecedora de matéria-prima ou de comida para o restante do mundo. A gente pode muito mais, e nós vamos trabalhar para isso. Muito bem, parabéns. Não falei que era o nosso Luke Skywalker, vai nos representar lá em Buenos Aires. Então, parabéns mais uma vez por isso. Aproveita, vai com tudo, Gustavo, e estaremos juntos nos próximos dias, aí logo que você voltar. Precisamos ocupar espaços. Com isso, me despeço de todos vocês, nossa audiência. Não esqueça de continuar